Característica muito importante para a gente distinguir as fitofisionomias do cerrado. Quanto maior for o dossel, que é a distância entre uma copa da árvore para outra, quer dizer que mais espaçado estão as árvores. Aqui, bom, não é fácil também você chegar e delimitar que tipo de fitofisionomia que é. Eu falaria que nessa região que nós estamos vendo é um cerradão. Alguém tem uma opinião diferente? Por favor, Cláudio. Essa que tá vendo? Aqui agora, aqui embaixo? Bom, é porque ali assim é cerradão, certo? Mas no horizonte ali. Aqui tá mais degradado. Aqui a gente pode falar campo sujo, exatamente. Estava entre campo sujo e cerradão. Mais pra frente a gente consegue ver que as copas das árvores lá, gente, estão mais unidas, certo? Se nós temos copas mais juntas, quer dizer que eu já tenho uma fitofisionomia do cerradão. Do cerrado stricto sensu. Certo? Então, quanto mais ela vai se separando, eu vou ter o campo sujo. Em algumas regiões, lá para cima, eu não vou saber se ali já está degradado ou se ali foi uma área que formou um campo limpo. Que ali vocês estão vendo que a gente consegue ver mais o solo, lá na frente, depois daquele interflúvio ali, ó, ali em cima. Quer dizer que as árvores estão mais espaçadas umas das outras. Então, campo sujo e campo limpo é justamente essa distância entre os indivíduos. Tá? A gente vai perceber que nós temos árvores de médio porte, no máximo 3 metros de altura, 4 metros de altura, não vai passar muito disso. Ali na frente é justamente onde a gente estava, que é aquela, vamos dizer, um bosque de pinos, né? Que é uma árvore exótica que foi implementada aqui. E provavelmente ali também, pelo que eu estou vendo, tem eucalipto ali na frente. Também é uma espécie exótica que foi inserida no cerrado, até porque o clima, né, e o solo é muito parecido lá com o lugar de origem dela, que é na Austrália, certo? O que a gente tem que lembrar quando a gente for na trilha, eu quero que vocês percebam, por favor, as características das árvores, das espécies arbóreas. Nós temos espécies arbóreas de maior porte, as espécies arbustivas de até 1,5 m, certo? Que tem características também, e as espécies herbáceas, que são as mais rasteiras. Eu quero que vocês reparem justamente o tipo de folha, certo? Como é a característica da folha, se ela é lisa, se ela tem pilosidade. O que é pilosidade? Pilosidade são aqueles cabelinhos que tem na folha, certo? Normalmente as folhas do cerrado, né, do cerradão, do campo sujo e campo limpo, elas vão ser folhas que têm pilosidade, porque elas precisam absorver a umidade, né, do início do dia. Então, mesmo que não tenha chuva, ela ajuda a absorver as gotículas de umidade que estão no ar, certo? Isso é uma característica fundamental para a gente destacar ou diferenciar uma espécie arbórea de cerrado de uma espécie arbórea de mata ciliar ou mata de galeria. Que na mata de galeria, eu espero que a gente consiga visualizar lá, nós vamos ter árvores com um tronco mais retilíneo e a folha vai ser mais lisa e provavelmente vai ser de maior dimensão, porque numa mata ciliar eu tenho uma competição pela luz, entra menos luz, então as folhas têm que ser grandes para poder o raio solar atingir pelo menos uma pequena parte delas, tá? E reparem também na casca das árvores, principalmente aqui desse campo sujo e do cerradão, que eu acho que se der a gente vai entrar no cerrado também, que são árvores que têm os troncos tortuosos e a casca grossa, né? Essa cortiça grossa que ajuda tanto para prevenir quando acontece fogo, que ela mantém, né, o núcleo ali da árvore, que é onde tem o fluxo, né, de xilema e floema, mantém intacto. Então o que queima é a cortiça. E além de tudo ela previne, né, ela reduz um pouco a evapotranspiração daquela planta, principalmente nessa época de estiagem, certo? Então ela mantém a umidade mais dentro do núcleo da planta, ok? Então vamos reparar, e a relação, né, que existe, as teorias que existem, né, da origem do cerrado são principalmente três teorias, né? Uma que é a questão do solo muito ácido, que é o oligotrofismo distrófico, que tem a relação da acidez do solo devido à grande quantidade de alumínio que gerou essa tortuosidade das plantas, né, das espécies arbóreas principalmente.
Tem a teoria climática, principalmente, que são plantas xeromórfitas, né, que são plantas adaptadas ao clima seco. Como eu falei na aula de ontem, tem alguns teóricos que não concordam, até porque a raiz atinge o lençol freático, então ela tem contato com a água o ano todo. Porém, ela tem características muito parecidas com as plantas lá da caatinga, que são plantas xeromórfitas. E a terceira teoria, que pelo que eu já estudei, é a menos aceita, é a questão do fogo. Né, que o fogo é que foi aos poucos queimando, né, o meristema apical da planta, que é o ápice da planta, que tem toda aquela carga genética. Então aos poucos foi queimando, e aí a árvore ia para um outro rumo. Quando queimava de novo, ela ia para um outro lugar. E aí essa carga genética, em algum momento, as espécies foram se adaptando e já adquirindo essa característica tortuosa. Certo? Então essas são as 3 teorias principais da formação do cerrado. Por favor, se vocês quiserem complementar, gente. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui também é que uma coisa que a gente pode observar aqui seria a presença de canela de ema nessa muita, né? toda. Muita, né? Eu peguei com um fragmento, né, de rocha, dá pra ver que isso aqui é o metarritmito, né? Que seria intercalação entre rochas de texturas diferentes. Então a gente tem areia, possivelmente isso aqui é silt, bem compactado. Ele está formando até camadas. Quem quiser visualizar depois, sentir aí a textura, né, a presença do quartzo. Então essa presença do quartzo ele gera um teor de areia um pouco maior. Então aqui, essa mancha que tem a presença dessa chamada canela de ema, que está destacando assim nessa cor escura, lembra uma canela de uma ema mesmo, assim, né? Uma perna de ema. Velósia, né? Ela indica, ela é indicativa de teor de areia um pouco mais elevado. Não necessariamente aqui vai ter, possivelmente aqui é uma área de cambisolo. A gente vê assim um solo muito cascalhento, concrecionário, né? Muito fragmento de rocha, isso indica um solo mais jovem, por exemplo. Devido à presença desse metarritmita argiloso, o afloramento dele pode estar mais, assim, não chega a aflorar, mas assim, a presença da rocha ela está um pouco mais próxima aqui da superfície. Então a gente consegue visualizar essa mancha. Então vocês podem ver que essa mancha aqui é indicador desse tipo de contexto. Do lado de cá a gente vê a presença de quê? Do cerrado típico. Né? Que quando a gente trabalha com as fitofisionomias, eu gosto de usar, por exemplo, aquela classificação da Embrapa. Tem outras classificações. Então a gente tem uma classificação do Felipe Ribeiro e Bruno Walter, de 1998, em que divide o cerrado em 3 formações. Existe a formação florestal, que é formado pela mata ciliar, de galeria, a mata seca, que normalmente está associada aqui ao calcário, não necessariamente, que tem a colega minha que ela fez doutorado disso e ela acaba falando que não necessariamente, tem a questão do fatores climáticos, tem outros aspectos, mas aqui para o cerrado geralmente está associado a isso, ao calcário, não a água, que seria a mata de galeria, né? Presença de água. E temos também o cerradão. Então, o que diferencia o cerradão é igual ali, de fato, a gente pode ter uma... porque assim, ele tem uma questão da densidade e da altura do porte. Então fica às vezes até difícil definir se é cerradão ou se é cerrado denso. Entendeu? Assim, às vezes o cerrado denso, o porte da árvore é menor do que do cerradão. Por isso o cerradão é considerado o quê? Uma formação florestal. Né? Aí, numa formação savânica, que é a segunda formação, se você for ver, o espaçamento do dossel entre as árvores, eles são um pouco maiores do que, por exemplo, no cerradão, e o porte tende a ser menor. Então nós temos o cerrado denso,
né, que você tem uma densidade similar ao do Cerradão, só que com porte menor. Para saber você tem que ir medir a altura dos indivíduos, não é no olhômetro que você consegue então você distinguir. Mas assim, na prática você acaba de uma certa forma... Muita assim, prática. Com a prática você acaba de uma certa forma começando a ter um entendimento do que é tal coisa. Pode não ser a correta, mas assim, é a questão da percepção. Então você tem o cerrado denso, o cerrado típico, o nome é típico, é o que vai predominar. Normalmente a gente tem a presença dos latossolos, que são aqueles solos mais profundos, evoluídos, lixiviados. Então a gente tem uma distribuição, assim, a presença do espaçamento é um pouco maior, vamos dizer assim, entre as árvores, mas não tão grande, né? Existe o cerrado ralo, né, que seria o cerrado ralo. Aqui até vocês falando da de campo sujo, fica entre campo sujo e cerrado ralo. Porque às vezes, quando a gente tem uma presença ocasional de árvores, pode ser considerado também um cerrado ralo. Ela é a transição entre o cerrado e o campo. Né? Temos também o cerrado rupestre. O que seria cerrado rupestre? É o que a gente vê, por exemplo, no Chapada Veadeiros, está associado a floramento. Tem o campo e tem o cerrado. Tem o campo rupestre e o cerrado rupestre. O cerrado rupestre é quando a gente tem afloramento, assim, um afloramento de rocha, tirando o calcário, porque o calcário daria mata seca, geralmente, em que, nesse afloramento, em que rochas apresentam fraturas, essas coisas, diácolas, essas coisas, então acaba desenvolvendo árvore ali dentro. Isso aí seria o cerrado rupestre. Temos o parque de cerrado, que é a presença de vegetação arbórea em cima dos murundus, ou seja, ambiente de oscilação do lençol freático, normalmente. E temos também o palmeiral, que é onde tem a presença de palmeiras. Então você tem babaçoal, buritizal, guarirobal, enfim, depende da presença. Carnaubal, acho que eu falei, né? Não sei. Carnaúba. Também. E existe a vereda, que também você tem a presença de buriti e buritirama, só que tem uma presença de solo, assim, de uma vegetação mais rasteira. Isso daí são as vegetações, formações savânicas. E por último tem a campestre, que você tem o campo sujo, onde tem a presença não só de gramínea, mas também de arbustos e ervas. O campo limpo, você tem basicamente presença de gramínea, né? Então esse sujo e limpo, que os dois podem ser divididos em seco, de murundu, que é a oscilação do lençol freático, e úmido. Eu falei assim por causa do posicionamento da paisagem, a presença de água é maior. E temos também o campo rupestre, que é onde tem a presença de rochas, mas sem a presença de árvores. Então, basicamente, o cerrado ele é resumido assim. E Barros incluía também carvão. Resumido? É isso. Foi complicado. Só fechando aqui bem rapidinho, pessoal, uma função geopolítica da biodiversidade. E a ideia a criação dos jardins botânicos, né, que é uma ideia dos ingleses, com caráter científico, né, está inserido nessa geopolítica, na medida em que houve a intenção de adaptar, de fazer estudos de espécies, né, de lugares bastante distantes, para inserir em novos locais. Tá? Então isso é bem mais antigo. Por exemplo, os portugueses introduziram a cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Trouxeram da Índia, mas antes fizeram experimentos onde ela havia sido cultivada nos Açores. Né? Aí depois eles introduziram no Brasil e do Brasil acabou indo para as Antilhas. Né? Por exemplo, o café, que é originário da Etiópia, que foi introduzido na Guiana Francesa e depois entrou no Brasil. E essa discussão ela é bem interessante porque hoje a gente está vivendo uma questão relacionada à Convenção da Biodiversidade, que é de 1992, né? Ela foi assinada durante a Rio 92 e agora em 2010, numa das conferências das partes da Convenção da Biodiversidade, foi assinado o chamado Protocolo de Nagoya. E, entre outras medidas, prevê, né, uma espécie de indenização à região de origem de determinado produto. Então, por exemplo, a batata é originária da Colômbia. Tudo indica que seja originária da Colômbia. Batata inglesa? Isso, a batata inglesa da Colômbia. Então a Colômbia pretende cobrar royalties,
né, das regiões, dos países que cultivam a batata. A China, né, está pensando em cobrar pela soja. E nós somos os maiores produtores de soja hoje, vendemos para a China, né? Então, é uma questão muito séria, porque né, a gente está empregando muito dinheiro nisso, aí o agronegócio fundado na soja, consumo de solo, consumo, né, de água, etc, etc. E ainda vamos ter que pagar royalties, né, para quem nós vendemos. É sério isso, essa discussão ela tem café, cana-de-açúcar, tudo que a gente está citando aí. Tá? Então, é muito interessante, porque às vezes como é que é, esses acordos relacionados ao meio ambiente, né, muitas vezes eles acabam sendo um tiro pela culatra. Né? Então, algumas medidas, por exemplo, para coibir o tráfico internacional, né, de espécies, especialmente espécies em extinção, pode até piorar a situação, porque o crime organizado, né, acabam fazendo formas mais cruéis de tráfico. Tá? Então é só essa ideia que eu queria dar para vocês. E no Brasil remonta então, né, a criação do primeiro Jardim Botânico, 1808, com a vinda do São João VI no Rio de Janeiro. Existe até hoje lá. Tá? Só isso aí, só para a gente fechar uma.